Olá! Olha, o dia 22 de dezembro de 2025 tinha tudo para ser um dia positivo na nossa bolsa, sabe? O otimismo lá fora tava mil, só que não foi bem assim que a banda tocou por aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu e o que acabou puxando o nosso mercado para baixo. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Enquanto as bolsas em Nova York estavam praticamente em festa, o Ibovespa aqui no Brasil parecia que estava remando contra a maré. É um quebra-cabeça, né? Mas a gente vai juntar as peças agora para entender essa história. E quando a gente olha para os números, essa diferença fica gritante. Lá nos Estados Unidos, o S&P 500 subiu bem, mais de 0,5%. E aqui? Bom, aqui o Ibovespa fechou no vermelho com essa queda de 0,21%. É justamente esse descolamento que a gente precisa entender a fundo. Certo, então vamos lá. Para começar a entender por que o Brasil foi na contramão do mundo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário maior, para os fatores que estavam pesando no nosso mercado hoje. Então, o número final do dia foi esse. Ibovespa caindo 0,21%, fechando ali nos 158.141 pontos. Pode não parecer uma queda enorme, mas o que chama atenção mesmo é o fato da gente ter fechado no negativo num dia em que o resto do mundo estava otimista. Isso acende um alerta. E para botar mais lenha na fogueira, o dólar subiu. E subiu bem, viu? Fechou em 5,58, quase 1% de alta. E a gente sabe, né? Dólar para cima geralmente é sinal de que o investidor está com o pé atrás com o Brasil, procurando portos mais seguros lá fora. Tá, mas o que explica essa pressão toda? Basicamente, foi um combo de três coisas. Primeiro, a liquidez estava baixíssima, super normal para uma semana de feriado. Menos gente operando significa que qualquer movimento maior já balança o mercado. Segundo, teve muita grana saindo do país. Empresas correndo para pagar dividendos antes que mude a regra de imposto, sabe? E terceiro, o fator que está sempre ali no fundo, a incerteza política. O cenário para 2026 já está começando a fazer preto. Agora vamos deixar o cenário geral um pouco de lado para focar numa história bem específica que deu o que falar hoje. Uma história que mostra direitinho como o mercado anda sensível. Eu estou falando do caso das Havaianas. Tudo começou por causa dessa frase aqui, ó, da nova campanha publicitária da marca. A ideia com a atriz Fernanda Torres era ser uma coisa leve, otimista, sabe? Aquela coisa de começar o ano com tudo. Só que a propaganda acabou sendo interpretada de outra forma por alguns grupos, como se tivesse um tom político. E aí, a reação nas redes sociais foi instantânea. Figuras políticas como o ex-deputado Eduardo Bolsonaro chegaram a gravar vídeo pedindo boicote à marca. E olha só como o mundo virtual e o mercado financeiro estão conectados. Essa confusão toda na internet virou prejuízo na bolsa. No auge da polêmica, as ações da Alpargatas, que é a dona da Havaianas, chegaram a cair mais de 3%. É impressionante o impacto que uma crise de imagem pode ter, e de forma tão rápida. Mas e aí, o que os analistas de mercado acharam disso tudo? A visão deles foi um pouco mais fria. Para eles, isso foi o que se chama de ruído pontual, ou seja, uma reação exagerada, de momento, mas que não afeta os fundamentos da empresa. A capacidade dela de vender sandália e dar lucro continua a mesma no longo prazo. Esse caso todo é um exemplo de livro do que a gente chama de risco reputacional. A percepção do público sobre uma marca pode sim afetar o preço da ação. E isso fica ainda mais forte num dia como hoje, com pouca gente negociando. Qualquer susto já causa uma venda maior. Fica bem claro como a imagem de uma empresa e o seu valor na bolsa andam de mãos dadas. E aí, pessoal, beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio. Ok, mas aí fica uma pergunta, né? Se o cenário interno estava tão complicado, por que a bolsa não despencou de vez? A resposta está nas nossas gigantes, nas empresas de commodities. O dia foi literalmente um cabo de guerra. De um lado, a gente viu empresas que dependem do consumo aqui dentro, como a própria Alpargatas e a Lojas Renner, apanhando. Do outro lado, Vale e Petrobras, as gigantes das commodities, brilharam. E não foi pouca coisa, não. Vale subiu quase 3%. Petrobras também fechou no azul. Como essas duas têm um peso enorme no cálculo do Ibovespa, essa alta delas acabou segurando as pontas, sabe? Funcionou como uma âncora para que o índice não afundasse mais.
E por que elas subiram? Os motivos vieram principalmente de fora. A Vale pegou carona na valorização do minério de ferro lá na China. Já a Petrobras teve uma ajuda dupla. O preço do petróleo subindo no mundo todo e, aqui dentro, a notícia de que a greve dos petroleiros parecia estar chegando ao fim. Bom, vamos juntar tudo isso então. O que a gente tira de lição desse dia tão dividido? Essa divisão fica super clara quando a gente olha para os destaques do dia. Nas maiores altas, por exemplo, a gente tem a Marco Polo, do setor industrial, subindo forte, mais de 5%. E nas maiores quedas, a Cogna, de educação, caindo 5%. É o retrato perfeito desse mercado de duas velocidades. Então, no frigir dos ovos, a grande lição do dia é essa. O nosso mercado está sendo puxado para dois lados diferentes. De um lado, a gente tem a força das commodities, que olham para o que acontece no mundo, e do outro, a gente tem a sensibilidade do nosso cenário doméstico, que qualquer coisinha ligada à política ou economia já faz tremer. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Se num dia de mercado mais parado a gente já vê essa sensibilidade toda com a política, o que será que a gente pode esperar conforme 2026 for chegando mais perto? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a análise de hoje. E aí, pessoal? Beleza? Passando rapidinho para te pedir uma força. Se você está curtindo esse conteúdo, já esmaga o botão de curtir aí embaixo. Aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E que tal compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que também vai adorar? Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou, eu leio todos. E o mais importante, vamos para esse vídeo juntos. Conto com a sua ajuda para fazer esse canal crescer cada vez mais. Valeu demais pelo apoio